Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje vim falar de um assunto muito importante e que a gente conversa bem pouquinho: teoria da mente e autismo. Se você é professor ou profissional da saúde, já deve ter ouvido falar. E aí é difícil conseguir entender e colocar isso no dia a dia. Teoria da mente é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Existem algumas teorias cognitivas que vão dizer que esse seria o principal diferencial do autismo para outras patologias. Até porque, e eu tenho visto muito isso na minha prática clínica, você, professor, pode ver na escola às vezes. Todo mundo é autista, né? Agora esse diagnóstico do autismo tá ficando famoso e aí qualquer criança que não tem uma boa interação com os colegas, que não brinca, às vezes não fala direito, vira autista. Então, a teoria da mente, ela vem para ajudar a gente a diferenciar esses grupos. Uma criança que pode ter uma deficiência intelectual, de uma criança que pode ter uma apraxia, de uma criança que pode ter um outro transtorno psiquiátrico, uma criança que pode ter outro sintoma, um transtorno do desenvolvimento da coordenação, enfim, todos esses transtornos que a gente sempre conversa aqui, ou outras dificuldades de realmente aquela pessoa que tem autismo. Teoria da mente não é o único sinal cognitivo que diferencia autismo das outras situações. A gente também tem coerência central e funções executivas. Mas hoje eu quero conversar especificamente sobre teoria da mente, porque é algo que vem ganhando força. Como que a gente pode usar isso? Muitas vezes, e vou dar um exemplo bobo, eu tô com as minhas crianças autistas ou num contexto e aí a gente tá jogando um jogo de cartas. Eu vou lá e pego uma carta do monte e vejo, né? Você que tá aí sabe, obviamente, que você não tá vendo a minha carta, certo? E eu sei, sem precisar perguntar pra você, que você não é capaz de ver a minha carta porque ela tá voltada pra mim. A criança ou a pessoa com autismo, ela pergunta: "Você viu minha carta?" Porque ela não entende que o que eu vejo você não está vendo porque está de costa. Ela acha que o que ela está vendo aqui é exatamente o que você está vendo aí. Por isso vem a dificuldade de interação social, né? Que às vezes ele tem dificuldade de comunicar o que ele quer porque ele acha que o outro sente a mesma coisa ou entende a mesma coisa. Tem dificuldade de entender o que machuca o outro ou faz mal pro outro porque ele não consegue se colocar neste lugar. E aí, linguagem, comunicação, tudo isso vai estar atrapalhado aí se essa teoria da mente não está funcionando, não é mesmo? É muito bacana falar de teoria da mente porque algumas atividades simples podem mostrar isso, como essa que eu contei, né? Da criança tá aqui, né? Como se fosse eu, e ela achar que a pessoa do outro lado, aí onde vocês estão vendo, eu não entendendo que o dorso da carta não mostra o que tem nela, né? Agora imagina isso na sala de aula. Imagina essa criança achando que o que ela tá vendo, o professor tá vendo e o colega tá vendo, e às vezes ela faz uma pergunta sem contexto. Por quê? Porque ela acha que o professor tá entendendo a pergunta dele sem precisar dar muitos detalhes. Uma queixa comum de autistas de alto funcionamento, ou seja, aqueles que conseguem acompanhar o conteúdo escolar, que tem um outro repertório, é de que eles fazem respostas curtas, né? E aí, às vezes a gente fica treinando só linguagem, a gente tem que fazer escrever. Não, ele faz respostas curtas muitas vezes porque ele não entende que você não está adivinhando o pensamento dele, que o que ele está pensando ou sentindo não é exatamente igual o que a pessoa que está lendo aquilo que ele escreveu ou conversando está sentindo e que ela não vai entender. Então, muitas vezes os déficits em linguagem dessas crianças estão relacionados à teoria da mente. E isso pode ser treinado e que é mais bacana. Tem que estar nas nossas situações do dia a dia, né? Sempre perguntar como o outro está vendo, o que o outro está vendo, e precisa considerar essa questão da teoria da mente dentro da sala de aula e também nas intervenções terapêuticas. Como que você, professor, pode fazer isso? Primeiro, sempre levando em consideração que a criança, muitas vezes com autismo, acha que você está vendo o que ela está vendo. Então, a gente precisa pedir para, às vezes, eles explicarem mais de uma vez ou pedir para explicar com mais detalhes e ajudar eles a criarem esse raciocínio na hora de dar uma explicação ou fazer uma pergunta. Um outro ponto importante é a compreensão que eles vão ter daquilo que você está pedindo numa tarefa ou aquilo que você está dizendo. Muitas vezes você está dizendo para uma outra criança alguma coisa e ele entende que é para ele, porque até essa questão da atenção compartilhada, da atenção visual para onde eu estou falando,
Ele não tem, né? Ele acha que o que você falou é para ele. Ele esquece de considerar que tem mais 20, sei lá quantos alunos ali na sala e que você está direcionando a sua atenção e a sua fala para o outro fulano, né? E aí é uma criança que às vezes entra em ansiedade ou fala, não, tio, não fui eu que fiz. Ou às vezes entra num comportamento muito agitado porque ela entende que tudo que você está falando vai acontecer naquele momento e vai acontecer com ele. Então vale o feedback de chegar próximo e falar, ó, eu vou falar com ele sobre isso. Olha, eu vou falar uma coisa, mas não vai ser agora, né? Porque eles levam tudo literalmente e entendem que essa conversa é sempre unilateral, vamos dizer assim. É como se fosse uma coisa só. Tem muita dificuldade de entender que o outro tem outras vontades, outros desejos e também se relaciona com outras pessoas. Você já tinha ouvido falar de teoria da mente? Você já tinha entendido o que isso significa? É algo muito importante de incluir no seu dia a dia e entender também que temos níveis de teoria da mente. Nas nossas avaliações, às vezes a gente usa tarefas simples, né, como CLN e outras tarefas de teoria da mente, que a gente coloca bonecos para interagir e ver se a criança entende que quando um boneco sai, ele não tá vendo o que tá acontecendo com o outro, né? E pergunta isso pra criança. Até coisas mais complexas, de mentira, de inferência, que às vezes essa criança não consegue fazer, né? Perguntar sobre o que o outro tá pensando de uma outra coisa que aconteceu. Então, esses níveis de teoria da mente são coisas que nós conseguimos desenvolver com naturalidade, só das situações que a gente vai vivendo. E muitas vezes essas crianças não conseguem, né, ter esse nível. É como se eles ficassem igual aquelas crianças um pouco menores que vão se esconder no esconde-esconde, esconde só a cabeça e o resto do corpo tá aparecendo e ele acha que você não tá vendo. Imagina que a cabeça dessa criança funciona assim. Bom, se eu não tô vendo, se no meu rosto tá escuro, tá todo mundo vendo escuro, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Então, uma das perguntas que a gente faz muito para as famílias é: ele sabe esconder quando ele faz uma coisa errada? Né? Ele entende que às vezes tem algumas coisas que você não vai gostar que ele faça, e ele consegue se antecipar a isso, fingindo, escondendo, às vezes até mentindo. É um bom sinal, viu? Se ele consegue fazer isso. Até a mentira é uma coisa social importante. Então, ficam dicas, ficam orientações aí para você em sala de aula ou para você profissional da saúde que tá acostumado a lidar com essas crianças para poder avaliar e ajudá-las cada vez mais. Se esse vídeo fez sentido, se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que essa informação chegue cada vez mais para diversos lugares. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Espero você. Até lá!